na qual nós temos tratado como tema geral de Volta à Cabana. E nas semanas anteriores, a primeira delas foi um pouco a introdução a respeito do livro e de algumas coisas que nós de antemão discordamos, que nós entendemos que tem equívocos teológicos no livro. Na semana passada, o pastor Rafael falou de um dos personagens que o autor apresenta então como papai, como Deus, papai como a esposa dele, Nã, chamava Deus. Mas na semana passada e também na anterior, nós enfatizamos isso e queremos fazer isso novamente hoje, de que o livro se trata de uma história que é uma ficção e que, portanto, não pode ser tomado, não pode ser lido como se ele fosse um livro contendo teologia. Ele vai fazer isso à medida que alguns dos conceitos que ele apresenta, de fato, conferem com o padrão bíblico. E o que a gente deseja com essa série é de que também nós possamos adquirir um pouco mais de criticidade ao lermos algumas coisas. O livro conta, então, a história de Mack Mackenzie Alan Phillips, um homem marcado pela morte brutal de sua filhinha, e Mack chama esse tempo de a grande tristeza. Período que ele passa até que ele recebe um bilhete na caixa de correio dizendo que o papai queria encontrá-lo mais uma vez, que já fazia tempo que isso não acontecia, e chama ele de volta a essa cabana onde tudo aconteceu. Hoje nós queremos falar um pouco de Jesus e como Jesus ele entra na cabana, ou ele está. Tem uma citação que vocês vão ler a seguir, quando Jesus aparece na história. Diz assim a citação: Jesus entra na história, página 74 do livro A Cabana, assim: então olhou para além dela e notou que uma terceira pessoa havia saído do chalé. Desta vez era um homem, parecia ser do Oriente Médio e se vestia como um operário, com um cinto de ferramentas e luvas. Estava de pé, tranquilamente encostado no portal e com os braços cruzados, usando jeans cobertos de serragem e uma camisa xadrez com mangas enroladas acima dos cotovelos, revelando antebraços musculosos. Suas feições eram bastante agradáveis, mas ele não era particularmente bonito. Não se destacaria numa multidão. É assim que o autor começa descrevendo Jesus. E nós queremos tomar emprestado dessa primeira parte apenas isso, de que ele estava coberto de serragem. E a partir disso, nessa noite, além de falar o que Jesus tem na cabana, nós queremos falar sobre a obra dele, porque Deus envia o seu Filho, o que Deus quer com tudo isso. Então, primeira parte, Jesus ele já está presente na criação. Temos alguns textos que eu quero que vocês podem ir abrindo à medida que a gente vai usando eles. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 até 4, esse texto nós queremos ler, talvez os outros a gente só faça a citação e você possa anotar ou acompanhar em casa. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, dizem assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. 5 ainda. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotam. As primeiras coisas que esse texto nos falam é que Jesus estava com Deus, ele era e estava. As duas coisas elas acontecem simultaneamente.
Ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele estava com Deus na criação. A segunda coisa que esse texto nos diz: todas as coisas que nós vemos, que nós temos diante dos nossos olhos, que nós tocamos, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Se a gente lembra Gênesis agora 1:26, o relato da criação, lá está escrito que depois de serem feitas todas as coisas, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O verbo está no plural. A ação, ela é da Trindade, toda ela está envolvida ali. A criação, embora a gente possa dizer e a gente diga isso, é obra de Deus Pai. Jesus está completamente envolvido nela, e sem ele isso não teria acontecido. Texto agora de Paulo, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas. Paulo diz, ele era antes de todas as coisas. Paulo tem a mesma leitura que João faz. Paulo diz, e nele, além dele ser antes, além dele ter participado e todas as coisas terem sido criadas nele, Paulo também diz, e é nele que todas as coisas subsistem. Elas continuam existindo, apenas em e através de Jesus. Um último texto que nós queremos olhar dentro desta parte sobre a participação de Jesus na criação. Em Hebreus, no início do livro, nós temos lá escrito assim: antigamente Deus falou conosco pelos profetas, mas no tempo presente ele falou com o seu Filho, por meio de quem fez o universo. Esse Jesus que a Cabana apresenta, não fica tão claro que ele tenha participado da criação. Dá para depreender de algumas coisas que acontecem que o autor até tem essa ideia. E lembrando de novo, é um livro de ficção, ele não tem obrigação de citar todos esses versículos e muitos outros que a gente poderia citar. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito de Jesus, do Jesus bíblico, de como a Bíblia apresenta o Filho de Deus, é que ele estava presente na criação, que tudo aconteceu através dele. E mais do que isso, sem ele, essas coisas deixariam de acontecer. Segunda coisa que nós queremos tratar hoje à noite, diz respeito agora, com relação à obra que Jesus vem fazer aqui. Se uma parte da história é que ele esteve presente na criação, Jesus veio como ser humano e entregou sua vida na cruz. No livro nós lemos assim, sobre a obra redentora de Jesus. Pela primeira vez, Mac que percebe isso, pela primeira vez notou as cicatrizes nos pulsos da negra. Se vocês ouviram a pregação da semana passada, no livro Deus é uma negra, é uma mulher negra, e por isso agora só o corte está aqui. Como as que agora presumia que Jesus também tivesse nos dele, ela permitiu que ele tocasse com ternura nas cicatrizes, as marcas de furos fundos. O texto corre um pouquinho e depois ele vai dizer, quando Mac questiona a respeito disso, papai responde: nós estávamos lá juntos. Se a gente só tomar essa frase agora e tomar ela por teológica, tem um problema para mim aqui. Nós não vamos questionar todas as coisas a respeito de Jesus, até porque nós não teríamos tempo suficiente para isso. Mas se de fato Deus também estivesse crucificado com Jesus, significaria que pelo menos durante algum período da história da humanidade, Deus esteve ausente do seu trono de glória, de onde ele comanda todas as coisas.
Deus estava presente quando Ele envia seu Filho. Mas, na minha leitura bíblica, não consigo encontrar ponto de contato nenhum para essa frase. Embora a ideia ela seja de Deus, ou seja, da Trindade. Baxter Kruger, que é quem escreve De Volta para a Cabana, ele no seu livro, na página 70, falando a respeito disso, ele diz assim: antes da criação, ficou decidido que o Filho atravessaria todos os abismos entre o Deus Trino e a humanidade, para estabelecer uma relação duradoura conosco. É fato que Deus toma essa iniciativa. É fato que isso está pensado muito antes do ser humano cair em pecado. E essa é uma premissa teológica também. Deus não espera o ser humano pecar para depois dizer, vou ter que dar um jeito nessa porcaria que o ser humano fez. Deus nos cria sabendo que isso vai acontecer. E sabendo disso, Ele também já tem a providência pronta. Mas isso não cabe, de repente, nas coisas que a gente também falou na primeira semana. Quando se fala de um teísmo aberto, de que Deus não conhece o futuro. Deus não poderia saber o que o ser humano faria. De fato, Deus tem o desejo e faz isso, de vir nos buscar. A gente até consegue entender o autor, quando ele fala nessa primeira vez, de que as cicatrizes também estão em Deus, porque Deus sofre com essa situação, de não intervir, porque se Ele intervém, a redenção não acontece. Mas estava pensado, foi feito. O ser humano pecador precisou da intervenção de Deus para a salvação. É verdade que tem gente que diz que não tem necessidade do cristianismo ou de salvação. E eles conseguem achar bons argumentos para isso, dizendo, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho problemas na minha família, eu me dou bem com todos os meus irmãos, com meu pai, com a sogra, inclusive com a sogra. Eu me dou bem com os meus vizinhos, eu distribuo parte da minha renda para as pessoas que vêm pedir ajuda na porta da minha casa. Eu cumpro com as minhas tarefas no meu trabalho. Que bom que é assim, que bom se você pode usar todos esses argumentos para dizer que você tem uma vida que merece elogios, mas no que diz respeito à salvação, essas coisas não lhe garantem absolutamente nada. Sem Jesus, sem esse plano de Deus, antes de tudo, de atravessar todas as linhas para buscar a nós, seres humanos falhos e pecadores, a gente poderia apresentar todos esses argumentos e não aconteceria nada. Que bom se na tua vida é assim, que ninguém pode apontar algum desvio na tua conduta, mas isso não garante absolutamente nada. No que diz respeito à redenção, à salvação, o ser humano tem um problema que ele não consegue resolver, que se chama pecado. O apóstolo Paulo vai falar disso em Romanos, capítulo 3, especialmente versículos 23 e 24, quando Paulo escreve assim: pois todos pecaram, todos agora, não tem nenhum de nós que consiga se excluir disso, ainda que você tenha argumentos de uma vida ética para apresentar, e estão destituídos da glória, da presença de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por intermédio da redenção que há em quem? Nas minhas obras, no que eu posso fazer, na minha conduta, na minha ética? Não. Em Cristo Jesus. Que bom que a gente pode conviver com pessoas que têm uma vida ética, mas no que diz respeito à salvação, nenhum de nós pode fazer absolutamente nada por si. Paulo diz que todos pecaram, o pecado contamina o ser humano,
Jesus, quando foi questionado certa vez sobre o que deixava o ser humano impuro, Marcos capítulo 7, Jesus diz: não são as coisas que o ser humano consome, não é o alimento, a discussão era a respeito disso, se determinados alimentos podiam ser comidos, se eles eram puros ou não. E Jesus diz: não é o que o ser humano come que o torna impuro, mas o que torna o ser humano impuro é aquilo que vem do seu coração, porque é do coração que brotam os maus desejos. E Jesus lista uma série de coisas que estão no teu e no meu coração, porque somos pecadores. De repente a gente não dá vazão a essas coisas. De repente nenhum de nós pode ser acusado de um homicídio ou de qualquer coisa que nós julgamos mais grave. Mas lá no silêncio do nosso quarto, quando nós estamos só nós e o travesseiro, e nós olhamos para a nossa vida, eu duvido que você não tenha pensamentos, assim como Jesus diz, e de repente eles vão tomando conta de nós. Todos pecaram, isso inclui a mim e a cada um de vocês. Paulo diz em Romanos 6, esse texto nós não precisamos abrir, que o pecado tem um preço. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Quer dizer, se Deus exercitasse justiça, juízo, nesse exato momento, ou no momento anterior a uma decisão nossa de caminhar com Jesus, o pecado que brota no nosso coração, que brota no coração do ser humano, teria como paga, teria como recompensa, a tua e a minha morte. E não adiantaria apresentar os nossos argumentos. O ser humano é pecador, o pecado tem um preço. E é por isso que Jesus veio, plano de Deus, para nos resgatar, para nos redimir. O apóstolo Paulo, no texto que está ainda projetado, usa uma palavra para dizer como isso acontece, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Eu gosto bastante dessa palavra redenção, porque ela exemplifica como isso aconteceu conosco. Redenção era uma palavra que era usada nos mercados de escravos. Na época que Paulo escreve a carta, tem-se o hábito de vender pessoas como escravas. Isso acontecia geralmente por duas maneiras. Um exército fez guerra contra outro, e nessa guerra aqueles que sobreviveram são vendidos como escravos ou passam a trabalhar para o exército vencedor como escravo. A segunda maneira de se fazer escravos era quando alguém contraía uma dívida que ele não podia pagar. Aquele a quem ele devia podia solicitar que ele, inclusive os filhos adultos, fossem vendidos como escravos para quitar essa dívida. E esse sujeito era exposto no mercado de escravos, geralmente à praça da cidade, e qualquer pessoa que passasse lá e olhasse o sujeito parado lá à venda. Vou me tomar por exemplo nisso. Tal Daniel parado lá no mercado de escravos, porque a Graziela gastou todo o dinheiro da família. Não é assim lá em casa, então eu sei, eu entendo os risos. Daniel não deu conta de pagar as suas despesas. E agora está o Daniel lá no mercado de escravos, bonito, forte, com todos os dentes. E passa alguém lá e diz: vale a pena investir nesse cara. Olha os músculos, tipo Jesus. Os risos estão aumentando, eu não consigo entender. Está lá o Daniel musculoso, tipo Jesus na primeira descrição, mangas das camisas arremangadas, aquela camisa xadrez que nem o pastor Rafael usa. A risada foi maior agora. E foi a Patrícia. Está o Daniel lá no mercado de escravos. E qualquer pessoa que passa ali
pode me comprar, para que a minha dívida seja quitada. Quando Paulo utiliza essa palavra para falar de como Jesus nos compra de volta, ele está exemplificando que nós estamos, pelo nosso pecado, expostos à venda. Nós estamos ridiculamente expostos num mercado de escravos, porque tem um preço a ser pago. E de repente agora vem Jesus com o plano eterno de Deus, entrega a sua vida na cruz e nos compra de volta. A obra redentora de Jesus. Todos pecaram, mas Deus traz a solução, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da compra que Jesus faz. Jesus nos compra de volta. Terceira coisa que eu quero falar a respeito de Jesus hoje à noite. A palavra também nos fala a respeito da volta de Jesus. Texto de Marcos, capítulo 13, versículo 26. Diz assim, se você tem sua Bíblia lá, pode abrir em Marcos, capítulo 13, versículo 26. O texto, os evangelhos, eles vão falando a respeito da volta de Jesus. Jesus está preparando os seus discípulos para isso. E o texto diz assim: então, se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Marcos 13, 26. Um segundo texto que está no mesmo contexto, Mateus 25. Diz que Jesus vai voltar e julgar as nações, que ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Terceiro texto que está projetado agora, e esse nós queremos abrir e ler ele inteiro, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Jesus participa da criação, ele tem um papel decisivo, ele também é aquele que sustenta a criação. Jesus vem como plano eterno de Deus para buscar, para resgatar o ser humano, que não dá conta da sua vida, que não vai dar conta ainda que se esforce. Jesus morre por nós, Jesus ressuscita, volta para o Pai, e tem a promessa de que Ele vai voltar. Esse aspecto em particular, no livro, ele é muito abrandado. Parece que Deus não quer julgamento. Parece que essa história de um julgamento não está no horizonte desse Deus que é descrito no livro. Deus vai julgar, em algum momento da história ele vai julgar. O texto bíblico, ou os textos bíblicos dizem que Jesus volta, que Jesus separa joio do trigo, que Jesus separa ovelhas de cabrito. Jesus vai voltar. O texto de Paulo, agora em Tessalonicenses, ele nos dá muita esperança. Paulo diz, vai chegar um momento em que a trombeta vai tocar. E primeiro os que morreram em Cristo vão ser chamados de volta. Depois disso, nós, os que estamos vivos, vamos perceber tudo o que está acontecendo e nosso corpo vai sendo transformado. E nós vamos ser reunidos com o nosso Senhor.
E o versículo terminou dizendo: e estaremos com o Senhor. Por alguns instantes. Não. Para sempre. Jesus tem pelo menos essas três coisas que fazem parte de quem Ele é e da sua natureza. Jesus esteve presente na criação. Jesus entrega a sua vida para nos comprar de volta. E Jesus vai voltar em algum momento da história. E eu quero concluir com um pensamento do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele escreve num texto falando um pouco sobre a morte, e ele diz: três verdades existenciais do cristianismo formam colunas de sustentação para a nossa viva esperança. Primeira coluna, ele diz: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele triunfou sobre a morte. Agora a morte não tem mais a última palavra. A morte foi tragada pela vitória. Segunda coluna, ele diz: segunda coluna que ele diz: Jesus voltou ao céu e enviou o Espírito Santo, o Consolador, que estará conosco para sempre. Não estamos órfãos. Jesus diz que enviaria Ele. Não caminhamos sozinhos pelos vales escuros da vida. O Espírito Santo, o Consolador, está em nós e intercede por nós a Deus que está sobre nós. Interessante isso, né? A gente às vezes esquece disso também, que Deus está sobre nós. Terceira coisa que o Hernandes Dias Lopes diz, a terceira coluna, ele diz: Jesus vai voltar gloriosamente para buscar os seus. E ele termina: essas verdades enchem o nosso peito de doçura e abrem para nós uma eterna fonte de consolação. Três colunas que sustentam o cristianismo, que passam por coisas que Jesus é e fez. Ele ressuscitou, Ele voltou aos céus e vai voltar para levar os seus. Pergunta para nós pensarmos um pouquinho. Quem Jesus é para nós? E como nós temos nos relacionado com Ele? Se Jesus é esse que as Escrituras afirmam que esteve presente na criação, se Jesus é esse que as Escrituras dizem ser Filho de Deus, se Jesus é esse que diz: vim para que tenham vida, se Jesus é esse, o que nós devemos fazer diante disso? Eu quero convidá-los, desafiá-los a buscarem relacionamento com esse Jesus, que é Deus e que deseja, assim como o livro coloca, e nisso o livro está perfeito, um Deus que quer relacionamento conosco, seja com o Pai, seja com o Filho ou com o Espírito Santo. Você quer esse relacionamento? Amém.